Brasileiro, olha o meu povo brasileiro. Eu tava fazendo um aspirante, aí agora eu sentei aqui um pouquinho para me descansar. E chupar esse mamãozinho aqui, madurinho natural. Olha meu povo brasileiro, para vocês que não sabem, ó. É bom chupar bastante mamão, ó. Mamão evita doenças cardíacas do coração. E evita também aquela doença que o povo faz, cirurgia, que tira o caroço, nódulo. É bom comer bastante mamão, porque evita essas doenças. E esse mamão aqui é natural, já é uma delícia, viu? Eu tirei do pé, ele tá docinho, ó, puro, meu povo brasileiro. Eu vou chupando um pedacinho pra vocês verem, ó. Tá docinho mesmo, delicioso, ó. Esse daqui, meu povo brasileiro. É muito gostoso, saboroso. Melhor do que aqueles que a gente compra nas feiras, que aqueles já tá com produto. Esse daqui tá só natural. É só criado pela natureza, chuva e a vitamina da terra. Tchau, povo brasileiro.